pessoal, bom dia. Na aula de hoje vamos lembrar um pouquinho sobre as vanguardas que já vimos, que foram os movimentos artísticos que estavam na contramão da cultura artística. Então falamos de cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, movimentos que buscaram romper com os padrões renascentistas na arte. Mas a partir de 1950, a arte vai sofrer mudanças ainda mais significativas, porque além da mudança na temática, na forma como o artista apresentava as suas ideias, mas ainda de uma maneira tradicional, um meio tradicional que seria a tela, por exemplo, a partir de 1950 o artista começa a usar também outras formas de mostrar essas novas ideias, e a arte contemporânea vai ser o berço disso. Hoje nós vamos iniciar falando de performance. A performance ela vai ser o meio por excelência na arte contemporânea. Então o artista usa o corpo e atividade corporal, e de que maneira esse corpo está inserido no cotidiano, de que maneira esse corpo vai fazer parte do dia a dia. Então, o grupo Fluxus, por exemplo, vai dizer que prefere a anti-arte, a vida-arte. Como assim? A arte passa a ser um elemento do cotidiano, e a performance, por excelência, ela vai ter essa característica de acontecer onde o público está, mas não necessariamente um público específico, como seria um público do museu, e sim um público de rua. Então, Flávio de Carvalho, por exemplo, no Brasil, na década de 50, imaginem isso, hoje seria comum, mas na década de 50 o artista Flávio de Carvalho coloca roupas femininas, saia, e sai pelas ruas. E a performance consiste em andar pela rua de forma natural, sem se preocupar com o impacto que isso está causando. Com certeza as pessoas encaram das formas mais variadas possíveis. O grupo Fluxus também na Bienal de 1983 apresenta uma performance em que o artista ou os artistas, conforme for o tempo, revezam, ficam deitados numa cama. Então a performance deles exige uma instalação de uma cama, né, de um espaço, simulando o espaço de um quarto, e atrás dessa cama na parede tem frases questionando produtos, questionando o consumo, dentre elas essa de prefiro a anti-arte, a vida-arte. Então a performance a gente vai classificar como uma apresentação artística que inclui artes cênicas, artes visuais, dança e música. Quando eu falo em artes cênicas, é tudo que vocês puderem imaginar que envolva o corpo e a encenação. É muito comum também a inserção da tecnologia, a produção de vídeos, e a performance então vai ser essa apresentação artística que vai estar geralmente atrelada à instalação, à necessidade de se provocar um ambiente, um cenário em determinado lugar. E o happening, que vai se diferenciar um pouco da performance, no sentido de que no happening, além das artes cênicas, acontece muito o improviso e a participação do público. Lembrando, como eu já havia falado com vocês, a arte contemporânea tem as principais características, tem como uma das principais características a interatividade. Então, o público é convidado e esse público completa a obra, e a performance vai muito de encontro a isso. Além disso, esse capítulo fala também da pop art, que vai ser um movimento ligado à sociedade consumista
Então, uma crítica à sociedade consumista, também uma crítica aos veículos de comunicação de massa que contribuem para a alienação das sociedades. Então, pensar em pop art não é só pensar naquele estojo, naquela mochila colorido que eu gosto, que tem o logo da Coca-Cola, que tem o coração, o cachorrinho, o gatinho. Pensar em pop art é pensar em crítica, é pensar em sociedade de consumo, é pensar em meios de comunicação de massa, de que maneira esses meios contribuem para a alienação da sociedade. Hoje, por exemplo, vivemos dias de isolamento, dias em que os jornais estão bombardeando as pessoas com notícias, muitas delas falsas, e aí chegam notícias falsas e a reportagem diz que não, e depois vem outras pela internet, e é muito comum encontrarmos pessoas compartilhando os mesmos pensamentos, sendo que essas pessoas não conhecem a origem desses pensamentos, nem tampouco sabem se são verdadeiros. Então, a pop art, quando pega os elementos do dia a dia, quando pega as personalidades do cinema, dos esportes e coloca nas imagens artísticas, ela está trazendo uma crítica, tá? Então, fiquem ligados para, em provas importantes, quando se falar em pop art, se lembrar de crítica à sociedade de consumo e crítica às informações que provocam a alienação das sociedades, tá bom? Obrigada, por hoje é só, fiquem com Deus.